Queremos conversar na noite de hoje sobre o poder das palavras. Falamos, conversamos, repetimos palavras, frases. E será que estamos dando a devida importância ao uso delas? Já é hora de compreendermos que devemos ser responsáveis ao falar. Porque as palavras têm força própria. Seguem a lei da gravidade. Ao jogarmos uma bola para cima, ela cairá e poderá bater na sua cabeça, certo? Ela vai e ela volta. Muito bem. Imagine então que cada palavra que sai da sua boca vai para cima. Num dado momento, essas palavras cairão. Resta saber, serão boas ou más? Imagine que palavras boas são flores perfumadas e palavras ruins são como pedras. O que você está jogando no universo? Flores ou pedras? Sim, porque todos os dias nos comunicamos, conversamos, falamos, jogamos palavras ao vento no universo. Mas será que se imaginarmos essas palavras como flores ou pedras, estamos jogando o que no universo? Para recebermos de volta, porque sabemos que tudo que falamos, que tudo que pensamos, que tudo que fizemos tem um retorno, retorna a nós, em dobro. Então estamos jogando flores perfumadas ou pedras que cairão sobre as nossas cabeças e nos machucarão, porque pedra é certo que machuca. Cada indivíduo deve ser consciente pelo que diz. Vigiai vossas palavras e purificai-as, pois elas podem ser tanto um divino medicamento, como um perigoso dardo de veneno, que lançai sobre vosso semelhante e sobre vós próprios. Nossas palavras podem ser um medicamento, porque quando encontramos alguém necessitado de atenção, necessitado de que elevemos a sua estima, nossas palavras podem auxiliar. Nós podemos dizer: fulano, como você está bem hoje? Como você é inteligente? Você vai conquistar aquilo que tanto almeja, aquilo que tanto espera. Deus está te protegendo. Essas são palavras de estímulo. E isso serve sim como medicamento. Mas pode ser um dardo veneno se encontrarmos o mesmo fulano e dissermos assim: nossa, como sua aparência está ruim, o que te aconteceu? Como você está pálido? E aí, se aquele fulano está na mesma energia que a nossa, ele vai se sentir pálido mesmo, ainda que não esteja. Como essa roupa fica feia para você? Como essa cor fica negativa em você? Aposto que vocês já ouviram frases assim. Ou aquela tão comum do dia a dia: bom dia para você. Nossa, essa é pesada. São palavras, mas palavras que podem mudar o dia da outra pessoa e o nosso dia também, quando escutamos. Palavras que podem valorizar o outro ser, ou que podem colocar ele lá no fundo do poço. Por exemplo, quando alguém nos conta uma dificuldade e nós dissemos assim: ah, mas isso é um momento, todos passam por dificuldades e vai passar. Ou quando a gente diz assim: ah, mas o teu problema é terrível mesmo, nossa, eu não queria estar no teu lugar. Vejam a diferença. Então faz-se necessário pensar, refletir antes de colocar as palavras no ar. Porque uma vez ditas, podemos pedir perdão, mas já dissemos. E aí, para consertar, é difícil. Porque você já ofendeu, você já magoou, você já criticou. E costumamos dizer assim: ah, eu disse sem pensar.
Mas é certo que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então esse sem pensar é relativo. Talvez sim, digamos sem pensar. No momento que aquela frase, que aquela palavra saiu da nossa boca, saiu sem pensar. Mas o sentimento estava dentro de nós. Senão não teríamos dito. Abstende-vos de criticar, pois as palavras geram energias. Muitos não se dão conta de que as palavras podem estar gerando energia negativa para o seu ser. Porque tudo aquilo que nós projetamos no universo volta potencializado para nós. Então eu projeto, falo, isso volta potencializado para mim. Nossas palavras são como um míssil. Uma vez lançado, parte para atingir o alvo e faz aquilo que foi destinado. Fiquemos atentos. Nós sabemos que nós somos os arquitetos do nosso futuro e os construtores da nossa vida. O que será que estamos construindo com as nossas palavras? Reflitamos. O que construímos hoje com as nossas palavras? Dores, dificuldades ou tranquilidade e equilíbrio? Porque vai gerar uma energia positiva para mim, espírito imortal, ou negativo. Vai potencializar no meu corpo físico e eu vou somatizando ao longo do caminho. E depois tantas dificuldades, tantas dores, tantas mazelas. Por que será? Onde foi que eu consegui tudo isso ao longo da caminhada? Pela palavra, podemos exprimir o amor como um sentimento sublime, que abençoa, gera saúde e bem-estar em nós e em nossos semelhantes. Mas a recíproca também é verdadeira. Palavras duras geram rancores, mágoas, iras, tristezas, ódios, brigas. Nesse nível, fatalmente, surgirão inúmeras doenças criadas por nós mesmos. O ser humano é o único ser vivo na Terra que utiliza a palavra como meio de interpretação intrapessoal consigo mesmo e interpessoal com o outro. É muito interessante porque como nós agimos na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, será que nós falamos palavras otimistas? Você pode, você consegue, você tem valor, você é especial. Ou será que em algum momento esse ser erra e nós dizemos assim: ah, mas você não consegue nada mesmo? Você é incapaz. Errou de novo? E esta palavra que gera uma energia chega naquele ser de maneira tal que ele absorve e se acredita incapaz, que não consegue nada. Vai ser aquele adolescente que não consegue se relacionar. E vai ser aquele adulto frustrado. Mas talvez tenha vindo lá da infância. Talvez muitos de nós sejamos assim. Palavras. Ela também está relacionada à capacidade de realização pessoal de cada um. Aquilo que acreditamos em nossas vidas são formuladas por frases que adotamos como verdades. Porque isso também serve para nós. Eu posso, eu venço, eu consigo. E se formos repetindo todos os dias esses mantras, nós vamos colocando dentro de nós palavras positivas. Eu posso, eu venço, eu consigo. A fé. Existe um poder imenso nas palavras. Usamos elas o tempo todo, mas raramente pensamos no que dizemos. E como falamos? A maioria de nós fala muito com negativas. E nós falamos em poder. O que será poder? O poder vem quando você assume a responsabilidade por sua vida. E começa sendo responsável pelas palavras que saem da sua boca.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, eu vou pedir licença para vocês para ler, porque é muito interessante. Tem aqueles que dizem Senhor, Senhor. E nós vamos encontrar uma parábola que diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente adentrará quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouvir as palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e precipitaram-se sobre esta casa, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouvir essas palavras que digo e não as praticar, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. E quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e precipitaram-se sobre esta casa, ela tombou, e foi grande a sua ruína. Porque não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, é preciso praticar. Não basta vir aqui e dizer um monte de palavras bonitas, é preciso praticar. Não basta sair por aí falando, é preciso fazer. É muito mais do que isso. O tempo passa, a verdade fica, a realidade se transforma, os conceitos mudam, as oportunidades aparecem com mais facilidade, os desejos ficam mais acessíveis, os sonhos menos impossíveis, os argumentos menos estáveis. Tudo muda ou recicla, mas uma coisa não muda: a essência pura de cada um. Pois com ela conseguimos tudo na vida. Essa pode não ser a verdade moderna, da vida moderna, mas com certeza é a nossa verdade. É o que realmente importa para nós e para a nossa existência. As leis do Evangelho não mudam, as leis de Deus não mudam. Então o que importa é a nossa essência. Lembrando sempre que os espíritos superiores, os espíritos de luz, não falam, não se utilizam de vocabulário chulo, de palavras negativas, de palavras destrutivas. Numa comunicação mediúnica, quem trabalha no mediúnico sabe que eles se apresentam espíritos superiores, espíritos já iluminados, com um vocabulário diferenciado, sempre com palavras positivas, de estímulo, de paz, equilibradas. E nós, ainda aprendizes, às vezes passamos um dia inteiro falando palavras de qualidades muito inferiores, e aí no final do dia estamos cansados e vamos dormir e temos pesadelos. Andamos por lugares quando o corpo se desprende durante o sono físico. Andamos por lugares ruins, acordamos cansados. Pensamos aqui assim, por que será que eu tive uma noite tão difícil? Quantas palavras que poderíamos ter evitado dentro de uma conversação mais sadia, que poderiam ser substituídas por palavras mais positivas. Quantas pessoas que falam só bobagens, nomes feios, e que educam as suas crianças falando esses nomes e acham bonito, aplaudem. E na verdade, o que estão atraindo? O negativo. Aqueles que gostam do mesmo tipo de conversação. E seguindo, a escritora Lia Luft afirma que a palavra faz parte da nossa existência. Com ela, nos acercamos do outro, nos entregamos ou nos negamos, apaziguamos, ferimos e matamos. Sim, porque antigamente, em outros tempos, em outras existências, matávamos com armas, com espadas, em duelos. Hoje, não mais desta forma, mas através da palavra, que fere e que também mata.
se usada com muita agressividade. Com a palavra liquidamos negócios e amores. Meus filhos, diz um espírito superior, cultivai sempre a verdade, pois aquele que somente fala a verdade tem o poder de tornar realidade tudo o que sua palavra determinar. Em vários momentos cultivai o silêncio, a verdade e a inofensividade, e sereis mais do que apenas um homem. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo, a história das 3 peneiras. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Sim, a primeira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido contar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Se passar pelas 3 peneiras, conte. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e levar discórdia entre os irmãos, colegas do planeta. Sim, porque quando escutamos algo a respeito do nosso próximo, do nosso irmão, do nosso colega de trabalho, enfim, seja de quem for, ligamos, né? Agora tá mais fácil, porque não precisa do telefone, tem o WhatsApp, né? Mandamos logo um WhatsApp e dissemos assim: fulano, você viu? Mas será que é interessante contar? Será que vai trazer um benefício? Será que vai ajudar? Será que não tem que morrer em mim? Porque se não vai trazer benefício nenhum, deve morrer aí. As 3 peneiras. Sócrates, quem veio nos dizer. E Sócrates foi um grande sábio. Na obra Horizontes da Fala, que foi escrita por João Nunes Maia, o espírito miramês, que trabalha com ele, nos diz que não existe vida sem intercâmbio e as permutas são incessantes em todos os reinos da criação, no que tange ao homem. Não existe vida sem intercâmbio. Quer dizer, nós não podemos existir sem esse intercâmbio de nos comunicarmos pela palavra. É claro que quem não pode falar, uma pessoa muda vai se comunicar por gestos, é certo, né? Mas são exceções. E as permutas são incessantes em todos os reinos na criação. Os valores que se renovam são imensuráveis, constituindo a própria vida. Porque isto é uma grande troca. Quando falamos, estamos doando alguma coisa aos que nos ouvem. Estamos doando algo de nós. Nesse momento, eu estou doando algo de mim para vocês. E quando ouvimos, estamos recebendo algo. Mas eu também estou recebendo algo, porque sei que é muito grande a responsabilidade daquilo que estou tentando passar para vocês. Então, estou recebendo uma energia muito especial também da parte de vocês. É grandiosa essa transfusão de ideias e com ela se operam fluidos imponderáveis, de acordo com os sentimentos de quem os executa. Por isso que nós temos que pensar tanto antes de falar. Quando, por exemplo, estamos em algum local que alguém nos atende e que não é daquele jeito que nós gostaríamos que fosse. Antes de reclamarmos, de xingarmos, de colocarmos as nossas neuras naquela pessoa que está nos atendendo, porque talvez não seja daquela maneira que nós gostaríamos, mas aproveitamos aquele momento e dissemos tudo que está guardado ali de rancor e jogamos no outro. No caixa do supermercado, na fila do banco, no trânsito. E falamos palavras, palavras, palavras. Palavras que vão, que batem e que voltam. É uma energia. Por isso que temos que aprender também a ouvir.
Para mim, foi esta uma tarefa muito difícil. Mas ao longo da existência fui aprendendo também. Porque eu pensava que tinha que só falar. Mas para isso temos 2 ouvidos, né? E uma só boca. Então nós vamos aprendendo. Porque ouvir também. Nós estamos interligados, né? Ouvir, falar, se comunicar, isso também faz parte. Então nós temos que aprender a ouvir também. Tanto que a espiritualidade maior nos fala do silêncio. Saber silenciar na hora exata. Certa vez um casal, já na sua velhice, né? Naquela chamada melhor idade, conversando um disse para o outro: nossa, tantos anos de casado, acho que já estava lá nos 50 e poucos anos, vamos colocar 55 anos, uma margem. A esposa disse que ela gostava tanto de dormir do lado direito da cama, mas ela nunca falou para o marido. E ele disse: mas por que não me falou? Eu dormia do lado esquerdo porque imaginava que você gostasse de dormir do lado direito, mas eu nunca gostei. O meu lado preferido também era o direito, então eu dormia do lado esquerdo porque ele dormia do lado esquerdo porque imaginava que a esposa deitava do lado direito e se sentia bem ali, então ela dormia feliz e ele ficava chateado, só que ela não ficava feliz e nem ele. Mas por falta de um diálogo, de um chegar e conversar e falar para o outro, passaram 50 e poucos anos, cada um dormindo no lado que não gostava. É uma história, mas são histórias que nos mostram que às vezes passamos ao lado de outra pessoa. De manhã para tomar o café da manhã, almoçamos, na hora de dormir, em outros momentos, mas não temos diálogo. E como a palavra é importante. Assim nas amizades também é importante dizer com respeito, com carinho, com equilíbrio aquilo que nós sentimos. Assim como também é muito importante dizer quando nós amamos os nossos queridos. É muito importante. Não dói dizer eu te amo. Faz bem. Nos libertarmos destas amarras, destes coletes, destas armaduras que vestimos, porque talvez não tenhamos aprendido quando crianças e ensinarmos hoje os nossos filhos, os nossos netos, essa geração, a serem mais carinhosos e a falar eu te amo, porque é muito bom. Esta palavra sai cheia de fluidos positivos, cheia de coisas boas. Nesse enleio se ajustam pensamentos e intenções de espíritos desencarnados. Vejam que importante, da mesma faixa de assuntos, matizando a atmosfera de cada um com o magnetismo correspondente à disposição íntima individual. O assunto em que tocamos e os nossos ideais mais profundos criam em torno de nós um campo de forças capaz de colidir ideias e assuntos do mesmo teor, como também servem de alimentos a entidades espirituais que vibram na mesma dimensão. Por isso a importância de refletirmos antes de proferirmos as palavras. São alimentos para entidades que vibram na mesma dimensão que a nossa. Então, assim como quando eu penso, eu estou atraindo, quando eu falo, eu estou atraindo entidades, espíritos desencarnados que eu não enxergo com os olhos materiais, mas que estão ali e que estão afinizados pelos mesmos assuntos, pelas mesmas palavras que eu estou proferindo. Então, olha a importância da palavra. Eu preparei esta explanação em função das muitas palavras que eu escuto por aí no dia a dia, de muitas palavras bonitas, mas também de muitas ofensas que eu vejo as pessoas proferirem e dizerem assim: ah, mas eu disse sem pensar. Ah, mas eu não sabia que eu tinha ofendido. Ah, mas foi pouca coisa. Às vezes foi, mas às vezes não. Então nós temos sim a responsabilidade conosco mesmo, com a nossa vida, mas também com a vida daqueles que nos rodeiam. E ainda com aqueles que nós estamos nos afinizando espiritualmente, para que depois não venhamos chorar e dizer assim:
por que eu estou me sentindo desta maneira. Somos os construtores da nossa vida, do nosso destino, das coisas boas, positivas, ruins ou negativas que atraímos para nós mesmos. E nos encaminhando então para o fechamento da nossa palestra, quero partilhar com vocês um pensamento sobre as palavras que diz assim: fala com discernimento e olha com caridade. Fala com alegria e olha com saber. Fala com clareza e olha com simplicidade. Fala com bondade e olha com carinho. Fala com prudência e olha com perdão. Fala com sinceridade e olha com amor, para que teu olhar e a tua palavra sejam sincronizados com Deus e Cristo e com a assistência dos anjos. Que essa luz possa seguir conosco hoje